E aí, pessoal, um dia agitado, uma segunda-feira de carnaval agitada no Grêmio. Nós já falamos hoje sobre a chegada do Diego Costa, falamos também sobre o anúncio do Queiroz. Nós precisamos falar sobre Jonathan Robert e a repercussão de uma nova cirurgia. E também vamos falar do treino dos meninos que treinaram hoje com os profissionais. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, mais ágil. Tá precisando viajar, tá precisando comprar alguma coisa, ou tá precisando pagar a conta do carnaval e tem o FGTS parado. Você tem uma opção com a Mais Ágil. Você vai entrar na descrição do vídeo, vai falar com eles pelo WhatsApp, em menos de 24 horas você coloca esse dinheiro na conta. Se tem o FGTS parado, tem essa opção. Fez muito gasto lá no carnaval, a opção é a Mais Ágil. Fale com eles, eles têm muitas opções para vocês. Gente, hoje é um dia muito agitado, sabe? O Grêmio teve um feriado, hoje é uma espécie de feriado, o Grêmio não fez nenhum tipo de folga para os jogadores e hoje, mais uma vez, vivemos um treinamento. Mas antes, bem cedo, chegou o Diego Costa, foi fazer exames, chegou, não falou com a imprensa, não falou com a torcida que não esteve lá, a gente fez o vídeo, é só olhar no vídeo que a gente fez ainda pela manhã. Diego Costa, que chega para ser o centroavante do Grêmio. No início da tarde, o Grêmio anunciou o Queiroz. Queiroz, jogador que vem para compor o meio, pode ser aquele terceiro homem pela direita que o Renato gosta tanto, aquela espécie de volante pela direita, e isso é muito importante também. Também fez exames, lembrando, o Grêmio precisa inscrever, está no bid esses jogadores até a sexta-feira. Se não tiver até sexta-feira, eles não jogam o regional. Mas eu acredito que nenhum dos dois tenha dificuldade, apesar de um vir da Rússia, o outro, o Diego Costa é o jogador que está, eu falo sempre Diego Souza, o Diego Costa é o jogador que está sem clube, ou seja, já tem aí a sua liberação, já passou pela CBF, não tem nenhuma dificuldade, e com relação ao do Queiroz, aí uma transferência internacional, mas a gente espera que isso não acabe tendo problema, porque o feriado é só aqui no Brasil, entrando o documento quarta-feira, isso vai se solucionar tranquilamente até sexta. E aí a gente chega a uma outra notícia que saiu às 5 da tarde. Tá? Eu fiz a live ali às 7, estou gravando esse vídeo perto das 9 horas, e diz respeito a Jonathan Robert. Grêmio informa sobre lesão do atacante Jonathan Robert. Atleta fará um procedimento cirúrgico nesta terça-feira, ou seja, amanhã ele faz um procedimento cirúrgico. A lesão, eu vou falar sobre ela, porque eu liguei para médicos depois que eu recebi, que o Grêmio mandou a nota. A nota é o seguinte: o Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informa que o atacante Jonathan Robert sofreu uma lesão em alça de balde do menisco medial do joelho esquerdo durante o jogo do último sábado contra o São Luís. A avaliação inicial desta nova lesão, sem relação com as anteriores, indicou a necessidade de procedimento cirúrgico, que será realizado nesta terça, 13 de fevereiro, com o Dr. Geraldo Schuch, sob supervisão do médico do Grêmio, Dr. Jardel Tessari. O Grêmio atualizará o tempo de recuperação após o procedimento cirúrgico. Terceira cirurgia feita pelo Grêmio e quarta lesão no joelho do Jonathan Robert. Ele teve 4 lesões. Ele teve o ligamento cruzado, voltou, jogou meia dúzia de minutos, outro cruzado. Outra lesão no mesmo lugar. Voltou, começou a trabalhar, já no ano passado estava trabalhando, começou agora, lesão, uma distensão no ligamento colateral, medial, aquelas coisas que não interessam. Voltou, fez um jogo treino lá contra o time do sindicato e tal, jogou 30 minutos, lesão na alça de balde do jogador. Falei com um médico depois disso, né, médico dessa área, muito experiente, e ele me disse, essa lesão não tem nada de grave, ela é uma lesão de recuperação fácil. Não é algo que preocupa muito, assim, diz que essas lesões de menisco não tem nada tão pesada para os jogadores. Mas
ninguém sabe como está o joelho do Jonathan Robert, de um modo geral. E aqui vai uma discussão que eu acho importante. Aqui se fala que o médico do Grêmio irá supervisionar, o Dr. Jardel. O Grêmio precisa ter, nesse departamento aqui, algum porta-voz que passe para as pessoas uma ideia de organização. O Grêmio precisa falar sobre isso. O Grêmio precisa manifestar isso, porque esse menino está indo para a 4ª lesão. E é preciso entender por que ele tem reiteradas lesões. E acho que seria bom se o Grêmio pudesse falar. Então aqui vai até um apelo, para não ficar especulando. Alguém oficial do Grêmio, quem é o responsável pelo departamento? É o Dr. Jardel. Então se coloca o Dr. Jardel para explicar algumas lesões. O Grêmio hoje tem essa lesão, sem prazo, tem o Nathan Fernandes, sem prazo, tem o Soteldo, não deu prazo. Então, para pelo menos se ter uma ideia, são 3 já. 3 lesões. E, curiosamente, uma muscular, as outras por trauma, que é do jogo, é acidente. O do Robert, do Jonathan Robert, nem trauma é, né? A gente não tem ideia do que é. Então, porque foi sozinho, em tese. O que é tão frágil, né? Vamos tentar compreender isso. Outra notícia importante do dia foi o treino do Grêmio. Amanhã nós vamos dar mais ou menos a ideia de time que o Grêmio vai. Estou tentando ir atrás dessa informação. Amanhã de manhã eu vou passar para vocês exatamente a ideia de time que vai enfrentar a equipe do Ipiranga de Erechim. O Grêmio vai, sim, com jogadores experientes. O Grêmio não vai botar um time sub-17 lá. Mas hoje alguns jogadores participaram da atividade, do treinamento. E olha que interessante. Quem participou da atividade? O Igor Serrote, o lateral direito, de 18 anos. O Zé Guilherme, lateral esquerdo, que foi reserva na Taça São Paulo do Wesley Costa, que está no profissional. O João Araújo, que já jogou pelo profissional, volante. O Iago, ele que é volante e que começa a aparecer mais, né? Ele ficou um pouco fora em razão de uma dificuldade que ele teve de ordem pessoal, está de volta. O Kaique, que também é volante, que foi reserva do time na Taça São Paulo. O Cheron, o meia Cheron, o número 10 do time da Taça São Paulo. E também o talentoso atacante do time sub-17, o Riquelme. O Grêmio utilizando esses 7 jogadores que devem viajar com o grupo para fazer o jogo em Erechim. Lembrando que amanhã pela manhã a Rádio Gaúcha sai para Erechim e eu vou fazer todos os conteúdos de lá do hotel do Grêmio lá, o Blue lá em Erechim, e conto obviamente com a participação de todos vocês nesses conteúdos, mas muito interessante a participação. Acho que os 7 irão viajar, claro que não começam o jogo, eu não tenho, como eu disse, a escalação. Amanhã de manhã eu já passo para vocês uma ideia de time e também de grupo. O Grêmio que viaja a 1h30. Então o Grêmio chega só à noite em Erechim. E nós vamos estar lá para fazer essa cobertura, né, na chegada lá. A Rádio Gaúcha vai estar lá e eu vou estar também, ou faço pela Rádio Gaúcha ou faço pelo meu canal. Nós vamos estar trabalhando lá e é importante que a gente, de alguma maneira, possa ver esses jogadores, esses jovens jogadores que estão compondo o grupo do Grêmio e que participaram do treinamento. Eu torço muito pelo Iago. O Iago eu gostaria muito de ver no time. Eu não acho que ele não sai jogando, mas ele é o jogador que pode substituir o Bitelo. O Iago é o único jogador destes da base que tem a característica do Bitelo. É um volante que pode ser aquele terceiro de transição rápida, de boa técnica, que bota o pé dentro da área, que é muito ágil, e eu torço demais pelo Iago. O Riquelme, nós sabemos de todo o talento dele, jogador de personalidade forte. Uma pena que o Jardiel não tenha trabalhado. O Jardiel que fez um jogo treino do Sub-20, fez gol, inclusive, eu acho que ontem o jogo, e o Jardiel, sem renovar o contrato, está fora dos planos aí. Então, deve viajar o André Henrique e o Grêmio deve improvisar o centroavante. Não tem quem jogue. Não tem outro para jogar. O Fred Nogueira foi pro Olímpio, não tem outro para jogar. Dia agitado, né? Bastante coisa.
e amanhã cedo a gente volta, porque tem muita coisa para falar do Grêmio, mas aí a gente já vai falar também da viagem e da expectativa do jogo do Grêmio contra o Ipiranga de Erechim. Nós temos que tentar voltar para a liderança o quanto antes. E amanhã dá para voltar, independente do resultado do Inter, você vai entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.